Fala pessoal, aqui é o Kelmer, da Boa e do Harpoon. Estamos aqui dando início ao nosso primeiro podcast, né, de uma série que vai ser insights para executivos aí de marketing, de vendas, especialmente pessoas que lidam com vendas complexas, vendas high ticket, que é onde a gente vai trazer os melhores insights aí discutido entre executivos de um grupo nosso, que é o GTM Leaders, e são excelentes conversas que a gente tem por lá. Então a gente decidiu trazer os melhores highlights aqui para compartilhar com vocês. E aí, cada edição, eu vou chamar uma das pessoas que participaram dessa discussão. Hoje, a gente tem a felicidade de trazer o Luiz, e uma das melhores pessoas possíveis aí para a gente discutir o tema desse meetup, que foi construindo receita com a ABM, né? E quanto possível é gerar ROI a curto prazo com a ABM. Então, esse foi nosso tema aí, um tema super desafiador. Então, vocês imaginam que teve muita conversa. E o melhor dessa conversa a gente vai trazer aqui agora. Então, Luiz, por favor, se apresenta aí, conta um pouco pro pessoal por que que você é uma das melhores pessoas aí para tratar desse tema. Acho que tem muita experiência aí. Vamos ver se, caso alguém não te conheça ainda, né, seja da área e não te conheça, chegou a hora, então conta um pouquinho para a gente aí de você. Boa. Valeu, Kelmer, pelo convite. Feliz aqui de contribuir com o primeiro episódio. Vou começar respondendo por que eu sou uma pessoa interessante para estar aqui. É que eu já bati muito a cabeça nesse negócio. Simplesmente isso. Então, aí já leva para me apresentar depois, mas para mim tem a ver com isso, né? Já ter trabalhado com a IBM há tanto tempo, mais de 8 anos, não os 8 anos seguidos, mas há 8 anos que eu comecei a trabalhar com isso mais diretamente. Já me ferrei muito num mundo que não tinha ferramentas específicas ou gente mesmo para discutir sobre a estratégia. Então, a gente teve que ir lá como time se virar bastante. Então, tem muito aprendizado prático daí que é interessante para compartilhar. Bom, eu sou o Luiz, eu sou CMO da Nuvem Shop. Nuvem Shop é a maior plataforma de loja online da América Latina, mais de 120 mil clientes ativos aí ao redor da América Latina toda. Estou lá há quase 5 anos, fazer a conta deixa a gente cada vez mais velho. Minha formação original eu sou engenheiro, nunca trabalhei como engenheiro, sempre fui de marketing e vendas. Empreendi por 5, 6 anos, aí depois eu fui para a Sensidia, que é uma empresa de gestão de APIs, então vendendo software para empresas, principalmente enterprise, e foi aí que me deparei, tive a necessidade, a dor, e tive que entender que o problema era que marketing não estava muito bem conectado com o tipo de cliente que a gente estava correndo atrás, e foi aí que eu acabei encontrando IBM, me deparei com a IBM e vi que, era exatamente o que a gente precisava e resolvia várias dores em termos de modelo mental. E isso foi em 2016 já, estava lá desde 2014, e a partir daí a gente começou a criar uma operação de IBM bastante robusta e que criou alguns resultados bem interessantes. E aí, em 2019, que eu vim para a Nuvem Shop, que foi eu comecei a falar. Então é isso, já me ferrei muito, já fiz IBM do zero lá na Sensidia, agora recentemente a gente também começou uma operação de IBM na Nuvem Shop, faz alguns meses aí. Então também já vendo cenários diferentes, por que encaixa, por que não, cenário em que era o único audiência que a gente tinha na empresa, que era na Sensidia, que era Enterprise, agora na Nuvem Shop, a gente tem um histórico de SMB e movendo agora para cima no mercado, né, na pirâmide, agora atingindo empresas aí no tamanho médio, marcas bastante relevantes e que requerem aí um pouco mais de personalização e significa que a gente tem um mercado que a gente consegue nomear e trabalhar. Então, também é uma forma diferente de começar a IBM, dado o histórico que a gente tinha e a operação que continua rodando aí em volume no SMB para self-service. Então, muita história aí para contar. Muita história mesmo, e nem sempre o que a gente encontra de conteúdo de ABM, a gente está falando com pessoas que realmente geraram resultado, né? Então, além de ser muita história, tem muita história de resultado também, tem muito case, né? Muita coisa boa para contar. Vamos ver se você conseguir puxar um pouquinho aí desse Claro, histórico durante o papo. Uma beleza. das frases que você levou para esse primeiro meetup, né? Eu acho que
quem está nos ouvindo aqui já sabe o que é ABM, acho que a gente não precisa ir para as definições básicas, mas essa frase aqui também pode ajudar a explicar, né? Você falou, ABM não passa de marketing nichado, bem executado. Né? E outra frase foi, ABM não é canal. Né? Então, se você puder contar um pouquinho dessa Boa. visão, acho que vai ajudar o pessoal. Boa. Por que essas duas frases eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Uma é, depois que a gente criou o Case na Senseed, gerou resultados animais, a gente conseguiu dobrar a conversão, né, de oportunidade para venda, saiu de 12% para 25%, o ciclo de venda caiu de 7 para 4 meses, e tem motivos muito específicos, muito simples para isso, que tem a ver com garantir que cada um está fazendo o seu trabalho muito bem feito naquela etapa do funil e já trabalhando numa lista muito bem definida. Mas ninguém de marketing lá estava fazendo algo que nunca fazia antes. Estava todo mundo fazendo conteúdo, todo mundo fazendo marca, evento, todo mundo fazendo, enfim, e-mail, PR, Analyst Relations. A diferença é que a gente entendeu que nosso universo de clientes não era um mar aberto gigante que a gente tinha que atacar todo mundo. Não, a gente definiu que eram aquelas 1.200 empresas que a gente nomeou cada uma delas. Então, assim, a execução de marketing, a execução de vendas são exatamente as mesmas. Só que a partir do momento que você entende que esse mercado é menor, que é extremamente nichado, e você conseguiu nomeá-lo, putz, isso, beleza, todo mundo sabe o que é marketing nichado, mas transferir isso, né? Se você traduzir isso, mastigar o que é a marketing nichado, como isso traduz agora para minha execução e para minha tomada de decisão, é aí que a maioria das pessoas falham, transformar isso numa estratégia real e não só numa buzzword que, faço IBM. Tá, mas o que é isso diferente do que você fazia antes? Se você poder explicar que ter uma lista muito clara em que você trabalha com as pessoas daquelas empresas, então você nomeia as pessoas também, e aí você trabalha marca, geração de demanda e conversão com essas pessoas, isso já muda muita coisa e muda muito de como você vai tomar as decisões. Então, é isso, assim, não passa de marketing nichado, bem feito, bem modelado. E a parte de IBM como canal, ao longo do tempo, né, como eu disse no começo, fui começando a falar com pessoas, fiz palestra, comecei a dar uma consultoria aqui, outra ali, e aí as pessoas, não, vamos medir aqui a IBM separado do resto. Eu falei, gente, não é um canal. Tem que ter um racional estratégico por trás de escolher executar a IBM. Se teu tipo de go-to-market não se encaixa, não faça. Mas aqui, se você falar, não, eu quero provar para ver se vai dar certo. Para mim, IBM não é o tipo de coisa que você vai fazer um MVP para depois ver se vai dar certo e você vai manter outras coisas. Beleza, você tem que manter outros motores de geração de demanda, mas a sua estratégia, marketing, vendas, go-to-market como um todo, tem que encaixar isso pela racionalização de entender qual que é seu universo-alvo de clientes. E beleza, talvez tenha alguns canais lá específicos que você vai herdar do modelo anterior, ou que você vai criar mais, que não são tipicamente IBM, beleza, porque cada um tem que resolver o seu problema específico. Mas, no final, como se fosse um modus operandi de go-to-market. Então, de novo, tratar como canal, você está ignorando os touch points que está fazendo. Ainda mais numa venda complexa, que não vai ser do dia para a noite, não vai ser aquele um touch point matador que vai resolver. Se você não trata isso como um todo e que você está all-in nessa estratégia, você nunca vai conseguir comprovar o ROI, porque exatamente o IBM não é feito para você ter um touch point matador, é feito para você conseguir mirar naquele universo e trabalhar todos os diversos touch points de uma maneira consistente e criando esse engajamento, criando confiança, para que eventualmente você consiga trazer essas contas como clientes. Enfim, acabei falando muito. Não, isso no cenário Nuvem Shop, por exemplo, e algumas outras empresas, ainda pode ser mais fácil cair nesse erro de separar, né, demais as estratégias, porque tem o contexto de ter a linha SMB aí, né, mas para o grupo de contas que não é SMB e já começa a ser big ou vocês chamam aí de mid, né, de mid market, cara, aí não tem outra saída, né? Tem que ser o ABM como um conceito geral e todos os canais envolvidos possíveis, né? Que interagem com a ABM. Então, para vocês ainda pode ter cair nessa divisão, mas para muitas empresas, e eu acredito que posso falar que a maioria, pelo menos das que eu converso, tem um perfil mais específico em comparação com
os perfis de clientes de vocês, não tem nem qualquer outro tipo de estratégia ou forma de pensar que não seja olhar para contas específicas, né? Porque são mercados mais É, restritos, a venda muito complexa, então tudo que fizer vai estar de certa forma ligado mais ou menos com a estratégia geral da BM. exatamente. Não, e no final é muito mais uma questão de estratégia de negócio, né, de entendimento do cliente, do que uma escolha específica de marketing. Então, por isso a gente tem tratado muito mais sobre go-to-market strategy, sobre account-based strategy, do que necessariamente account-based marketing. Na minha concepção, virou isso porque foram times de marketing que acabaram percebendo que estavam fazendo um trabalho muito ineficiente, gerando leads Uhum. lá a rodo que não eram as pessoas decisoras, se muito fossem das empresas que encaixavam no ICP. Então, assim, beleza, o nome acabou pegando e a sigla, etc., Sim. mas no final das contas não é só sobre marketing. Apesar de marketing ter um papel que precisa ser muito protagonista aí. A gente deve compartilhar dessa visão que se a gente tivesse o poder de mudar, a gente mudaria, né, de marketing para estratégia, porque facilitaria algumas coisas, né? No dia a Sim. dia, nos alinhamentos, na própria empresa entender que aquilo não é a missão do marketing, está longe de ser a missão do marketing, né? A BM não acontece só no marketing, nem é possível, né? A gente vai falar Né? até dos ofensores, né? Um deles é isso, é não estar alinhado no nível Eu considero companhia. esse um problema bom, porque isso mostra que o racional básico, né, de criação e do modelo mental funcionou, tem funcionado, e isso agora leva para um segundo nível aí, um terceiro, sei lá, de importância, e que agora a gente precisa conseguir engajar mais gente e falar sobre isso e não ficar restrito a marketing. Não que ficasse antes, mas, enfim, era o jeito que começou, né? Então, considero isso um Uhum. problema bom, um problema ligado à maturidade desse modus operandi. Boa. E puxando aqui nosso tema, né, a gente vai falar, pô, curto prazo, ROI em curto prazo em ABM, né? Primeira vez que essa frase surgiu, quase que explodiu minha cabeça. E uma das coisas é o que que é curto prazo em ABM? Beleza, né? Um curto prazo de uma venda comum, né, uma venda não complexa, podem ser dias, né? Semanas. Quando a gente fala de uma venda complexa, a gente está falando de meses, né? Às vezes mais de um ano de um ciclo de vendas. Então, se a gente está falando de venda complexa e ABM e ROI, o que que é curto prazo aí na sua visão? Boa. É uma pergunta bem carregada, né? Porque no final, se a gente está falando de venda complexa, não vai ser uma venda. Mas algo que é muito importante para o time de vendas, e aí conecta com o que a gente está falando aqui da maturidade, da metodologia, né, do modus operandi. Time de vendas tem muita coisa científica, tem muito número, tem muito to-do que bate com resposta do outro lado, mas tem muito de feeling aí, né? E a partir do momento que, assim, para mim, esse é sucesso curto prazo de uma maneira bem tangível. Porque o primeiro grupo de stakeholders que você tem que conquistar, pensando que você está partindo de marketing para fazer uma operação IBM funcional, e a gente está falando de primeiros resultados, né? Então vamos falar de uma operação que acabou de virar chave para a IBM. O primeiro grupo de stakeholder é vendas, para você conquistar e para você convencer que isso vai dar certo. E vendas trabalha muito no feeling. Então você começa a ter um evento, algum conteúdo, alguma campanha, alguma coisa em PR, né, na imprensa, e que o prospect, né, a pessoa que o vendedor está lá conversando, independente em qual momento da jornada de compra que elas tiverem e quão perto está de acontecer a venda, e vem e essa pessoa comenta com o vendedor que, vi tal coisa, que legal, não sei o quê, e entende na conversa que isso teve um efeito positivo no engajamento, cara, para mim isso é sucesso a curto prazo. Você começa a ter essas anedotas positivas sobre a execução de go-to-market, né, sobre alguns ativos que você colocou no ar de alguma forma, enfim, de conteúdo a eventos, como eu falei, e o time de vendas começa a trazer esses comentários, anedotas de uma maneira viva. Seja, assim, se der tudo certo, vão trazer, escrever isso no CRM, mas no mínimo, na reunião, está todo mundo lá sentado, eles comentam, e você vai começando a ter feedback para ver que tipo de ação pode estar dando mais resultado. Então, esse, para mim, é o super curto prazo que você começa a ver. De repente, dali algumas semanas, você começa a ver que a primeira play gerou uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali. E não vai ser, o volume no começo vai ser baixo,
mas você junta esses input metrics, que podem ser as anedotas, pode ser nível de engajamento com esses conteúdos, ou com essas ações que você fez, e que está gerando, mesmo que pontualmente, algumas oportunidades, e você começa a entender o que vai ser repetível, o que não vai, o que você precisa iterar, putz, para mim é esse o tipo de lugar que você precisa buscar. Então, garantir que a execução está saindo bem e que está tendo um efeito direto no seu alvo. É isso. Para mim, esse é input metric. Então, anedota e essas primeiras métricas começando a andar. Vai te resolver volume no curto prazo? Não vai te resolver volume no curto prazo. Não adianta a gente prometer algo que não vai acontecer. Mas sim, você precisa, dado a complexidade e o tempo que vai demorar, você modelar isso, né? Entender. Não ficar se perdendo em um monte de métrica, que a gente vai falar disso daqui a pouco, eu imagino, mas sim entender, putz, a execução que eu estou fazendo está fazendo sentido? Qual que é a forma mais rápida de eu entender se essa execução está fazendo sentido? Para mim, tentando responder isso é a forma de você entender qual vai ser o efeito de curto prazo. E na sua experiência aí, Luiz, né, até isso virar realmente pipeline gerado, até receita convertida, os times precisam defender a continuidade dos investimentos. O que que a gente tem de maiores desafios e boas práticas aí nesse período entre essas input métricas e a métrica real de receita convertida? Boa. Depende muito do cenário que você tinha antes e também do tamanho do pipeline que está rodando. Então, você pode ter um cenário em que as ações de marketing antes não geravam pipeline de uma forma direta, previsível, volumosa. Então, beleza, fácil, né? Então, esse é um extremo. Seria fácil porque ninguém está esperando que ações de marketing vão gerar pipeline no curto prazo. Puta, isso é ótimo. Tem o outro extremo que é, putz, se eu não tenho alguém lá de outbound, queimando lista e me gerando algumas ligações aqui, por piores que elas sejam, e pela conversão estando lá no lixo, não, mas é conversa. Então, aí primeiro eu falaria que é desvendar e desdobrar um pouquinho esses números, para ver, putz, beleza, você ficava ocupado, mas isso gerava valor de fato? Porque se gerava valor, beleza, então a gente tem que pensar nisso aqui para dentro de IBM e seguir botando mais lenha nessa fogueira aí, nesse canal que está funcionando, nessa execução aqui, por exemplo, o outbound queimando lista. Não acho que faz sentido porque, de novo, se você tem uma lista tamanho definido que não vai ser gigante, cara, queimar a lista não me parece o melhor approach. Beleza, essa é uma coisa. Então, assim, veja que um extremo que não vai dar problema, o outro putz, beleza, vou ter que incorporar isso na execução, mas não deveria isso, teoricamente, atrapalhar o que você vai precisar fazer de execução. Depois disso, dado qual cenário você começou, o que é métrica de sucesso? Como que você também determina as expectativas e vai mostrando essas anedotas, essas input metrics que você está juntando, né? Como que você vai dando visibilidade e vai trazendo para a mesa para que mais gente possa participar disso. Isso é um problema grande, essa comunicação interna é um problema muito grande de times de marketing, não só em IBM, tá? Acho que as pessoas de marketing ficam cansadas que o trabalho delas, na essência, é comunicação, e aí a comunicação interna elas não fazem tão bem feita. Então, você, cara, compartilhar as informações, compartilhar os aprendizados, compartilhar o que não está dando certo e trazer para a mesa, mesmo que seja uma mesa de marketing e vendas, para entender como iterar, como fazer, como seguir, mantendo essa track, né, esse caminho de IBM. Vai ajudar muito porque, cara, vai te dar mais poder, mais informação para poder ter mais ideias e seguir agindo e melhorando. Se é uma pressão executiva, o pipeline está baixo. Beleza, mas como que estão os fechamentos? Esse é algo que a gente está passando agora na nuvem. Rolou um estresse aí no começo, putz, mas o pipeline está baixando muito. Mas beleza, qual pipeline está baixando? Beleza, era o pipeline merda que não convertia nada. So sorry, não vou criar pipeline à toa, gente. Não adianta, é ineficiente. A gente está gastando dinheiro à toa em dois lugares, gerando e depois tentando converter. Não tá virando. Então, assim, vamos manter a calma. Como que tá o fechamento? Puta, tá bem, estamos até recuperando o que deu abaixo do Q1. Puta, óbvio, que massa. Vamos embora, entendeu? Precisa fazer um pouco mais de prospecção. Os vendedores vão fazer um pouco mais de prospecção por um tempo. Faz sentido. Dado que ainda não tem um volume previsível, cara, o vendedor pegar o Tier 1, né, lá do mapeamento e ir atrás, cara, beleza, é o trabalho que essa pessoa já tinha que fazer antes, porque as oportunidades não vinham boas, então a pessoa tem que caçar a oportunidade. Então não está mudando, vai na linha lá de manter o canal que funcionava. Então, para mim, vai nessa linha, entendendo e garantindo, putz, o alinhamento que aquele resultado, aquelas anedotas são suficientes para seguir apertando o acelerador, e para isso ele precisa dessa comunicação rápida, o entendimento também de como que a gente garante que o resultado financeiro real vai seguir vindo de alguma forma.
Luiz, uma das coisas que a gente falou nesse meetup também foi, legal, se a gente quer antecipar ao máximo aí esses resultados, a gente tem que ter clareza dos ofensores, né? E remover, na medida do possível, esses possíveis ofensores. E entre os ofensores, a gente colocou aí entre os principais o não alinhamento estratégico, né? Essa iniciativa não ser uma iniciativa a nível estratégia na companhia, não ter os diversos níveis hierárquicos ali, não só alinhados, mas também na medida da necessidade aí, contribuindo para a estratégia, né? E as expectativas de prazo, né? A visão aí de timing para isso gerar resultado, esse alinhamento de métricas. E, e aí, um dos principais também é que, pô, tem pré-requisitos para a gente começar essa estratégia da melhor maneira, né? E o gap não começar desde do planejamento, que aí é igual começar com a lista errada, né? Você começa com uma lista errada, que é o primeiro passo, você vai trabalhar ali meses até entender que buscar identificar qual que é o problema que não está gerando resultado e quando conclui que é a lista, você fala, perdemos tudo que foi feito até agora e vamos voltar para fazer esse primeiro passo aí bem feito. E o primeiro passo, uma visão ampla, é esse alinhamento estratégico, o ICP bem claro, o posicionamento do negócio claro, diferenciais de produto, messaging. Então, o que você tem para compartilhar com a gente aí, de experiência também, em relação a isso e o impacto que isso realmente vai gerar aí quando a gente busca gerar resultado de curto prazo? Boa, cara. Pergunta bem carregada também. Vamos lá. Para iniciar, acho que até a gente comentou disso agora há pouco, né? O alinhamento estratégico primeiro, ou seja, aí CEO, qualquer outro executivo, depende de como funciona a organização de go-to-market também, mas garantir, vamos supor que você está na cadeira de CMO, sem garantir que se existe uma cadeira de vendas par, esteja muito bem alinhada, que o CEO esteja muito bem alinhado, e que as expectativas estejam claras aí sobre os impactos, seja a curto prazo, seja da operação depois. E aí tem o alinhamento tático entre os times, marketing vendas, saber o que é IBM, o que pode se esperar, o que vai mudar, o que não vai mudar, que tipo de participação você precisa. Então, esse elemento de time, ele é bem importante, porque se as pessoas estão lá, principalmente marketing vendas, que estão mais lá na trincheira, não tiverem isso muito claro, eu digo pessoa por pessoa, vai ficar muito mais difícil, porque ainda vão ter algumas puxadas de execução que não vão estar alinhadas com esse modus operandi. Então, esse trabalho de alinhamento, esse investimento, ele é bem importante. Tá? Aí, quando a gente pensa na empresa, no que a gente tem de arcabouço para poder executar, isso eu já vi também acontecendo em outros lugares, assim. O pessoal lá fala, putz, IBM é o que eu preciso fazer. Aí você começa lá a falar, mas qual que é o seu ICP, né? Seu perfil ideal de cliente? Não sei. Então vamos voltar. Aí quando você vai começar a ver o perfil ideal de cliente, fala, mas você sabe quem é a persona também? Não sei. Porque a gente falou aqui com diversas, enfim, a gente não parou para entender isso, não parou para entender a persona, beleza, outro problema. Mas o que você fala para essa pessoa? Que problema que a gente está resolvendo? Aí você descobre que a mensagem que a empresa está fazendo não está clara. E normalmente a mensagem não está clara porque o posicionamento não está claro, né? Então, é muito comum quando as empresas estão parando e falando, não, quero ir para a IBM. E você acaba vendo que o gap está lá atrás, numa questão de propósito de valor, de posicionamento, de entender quem que é teu cliente, que problema você resolve, qual que é teu diferencial. E tem N templates aí de posicionamento, desde os Gartner da vida até os mais hypados, mais atualizados, tipo da April Dunford, etc. Então, minha recomendação é, dá uma olhada nisso, se você não tiver isso, resolva isso primeiro. Depois você vai conseguir resolver o que é lista, depois você vai conseguir resolver o que é persona. Claro que para definir tudo isso, tem que olhar um pouco para onde você quer ir, mas também um pouco do que você já fez, para quem você gera valor, o que deu mais certo, o que deu mais errado, como que você entende as correlações e os overlaps aí entre os públicos que você já trabalhou. Tá? Então, para conseguir fazer ABM, acho que esses são os pré-requisitos básicos. Uma proposta de valor muito clara, que vai te levar para um posicionamento muito claro, que vai te levar para uma mensagem bastante contundente, que aí você vai conseguir também definir seu ICP, a sua lista, suas personas, entendendo as personas, o que dói, que no final, ABM talvez seja
o extremo do B2B, né? Então você vendendo para um super B, né? Um super business, mas no final as relações são humanas. Inclusive um professor de um curso recente falou: quanto mais alto o ticket, mais emocional é a tomada de decisão. Por quê? A pessoa que está tomando decisão, vai ter uma pessoa que vai puxar o gatilho. Às vezes vai ter um comitê, talvez tenha no máximo 2, 3 pessoas que vão ser mais pesadas em tomar a decisão. Elas estão levando um monte de coisa em conta. E, racionalmente falando, nenhuma pessoa consegue botar quantificar tantas coisas ao mesmo tempo. Então, vai do nível de confiança que ela tem na pessoa com quem ela está falando, o nível de confiança que ela tem na marca que está do outro lado, o quanto ela entende que aquele produto, aquela proposta de valor se encaixa com o problema e vai resolver aquele problema. Então, quanto mais alto ticket, mais emocional a decisão. E acho que tem muita gente que acaba fugindo disso. E aí, quando vai pensar numa play, numa campanha para fazer em IBM, acaba indo muito para o funcional, muito hard numbers, etc., que, beleza, são importantes, tem que ter. Eu sou engenheiro, eu acredito muito, muito em números e na eficiência deles para que a gente trabalhe em marketing e vendas. Me criei assim, sou assim até hoje, mas é muito fácil a gente esquecer o lado emocional e a conexão com essas pessoas e o ponto principal ser, cada play, cada touch point que você faz é uma moedinha a mais de engajamento que você vai criar e isso vai somar em maior credibilidade, que na hora de tomar a decisão vai ser um dos pontos ou o fator crucial para essa tomada de decisão. A gente não tem esse ponto do emocional quando diferentes produtos não tem um diferencial muito claro funcional, a decisão vai para o emocional. Não tem muito o que fazer. Se não tem algo muito óbvio assim, putz, esse produto aqui é 10 vezes melhor que o outro por causa disso, isso, aquilo. Quando é tão claro assim, não tem muita discussão. Mas no mundo com o tipo de concorrência que a gente tem, principalmente olhando para software, essa distância nunca fica tão clara assim. Então, o emocional, cada vez mais, com maior concorrência, vai ter esse peso ainda maior. Perdão, você falou de pré-hack, eu já fui para o emocional. Mas é que aí vai para o conhecimento da persona, né? E as pessoas, às vezes, não entendem que elas precisam entender, que precisam aprofundar, né? Como que essa pessoa compra, como que é o dia a dia dela, o que ela quer da vida, qual que é a preocupação. E sem isso, você nunca vai desenhar uma ação, um conteúdo, um touch point que conecte com ela de verdade. Ainda na linha dos pré-requisitos, uma dos ofensores ali, ganhadores no ranking que a gente fez ali no grupo foi pessoas não conhecem ou não compram o tema ABM. Isso é um pré-requisito importantíssimo também, né? Exato. No começo, né, se você está sendo champion para fazer essa mudança de modus operandi, a primeira coisa que eu falei, você precisa ter uma conexão, estrategicamente falando, você precisa convencer, seja o teu chefe imediato, se for na cadeira de marketing, ou o teu par em vendas, ou na diagonal em vendas também, o CEO muito provavelmente também, os pares que estão botando a mão naquilo todo dia. E para isso tem muito conteúdo por aí, tem cases que você pode usar. Então, primeiro é convencer que, putz, esse é o modus operandi que deveria estar adotando. Convencido isso, ou racional, aceito, beleza, qual que é a forma de a gente fazer essa migração? E às vezes é muito mais simples do que parece, como a gente falou antes, mas entender que, putz, quais são as preocupações, como que você deixa essa comunicação clara, como você vai atualizando sobre os avanços, como você vai provavelmente iterando, pivotando essas definições, porque, de novo, você vai estar executando isso pela primeira vez naquela empresa, então vão aparecer coisas que você não conseguiu prever. Todo mundo vai errar alguma coisa. O planejamento, se tem uma coisa que a gente sabe do planejamento, duas, né? O processo de planejar é o mais importante do que o resultado final, e duas, você certamente não vai acertar tudo. Então, assim, você ter planejado essas iterações e essas comunicações sobre os avanços e potenciais mudanças, muito importante. E terceiro, e último, garantir esse alinhamento de expectativas, né? Quando que a gente pode esperar algo, quando que a gente vai ter o impacto final que a gente quer, que é mais oportunidades, mais vendas, maior eficiência, eventualmente um crescimento de faturamento mais acelerado do que o anterior. Então, na minha opinião, tem a ver com isso. Um bom exemplo que a gente teve também foi a Cris que trouxe, né, da Kindle, né? A Cris que participou também desse meetup, ela comentou que a Kindle, para quem não conhece, é um case global de ABM, né? Foi a empresa que nasceu fazendo ABM, né? Quase que baseada em Delícia. contas, né?
Para quem trabalha nisso, a gente vislumbra, né? E ela disse que no caso deles, né, e pô, acredito que temos que usar isso realmente como referência, o CEO global está alinhado sobre a estratégia ABM. E nas empresas que eu tenho oportunidade de conversar, é muito o que eu falo. Se possível ou não, né, é necessário que todos os níveis, né, em muitos casos até o CEO mesmo, não só estejam alinhados, mas também contribuam para a estratégia. E nos cases que a gente tem acesso, acredito que até alguns que você participou também, o CEO estava lá, né, trabalhando na tinha suas tarefas ali nas plays, né? Tinha. Até porque se é uma pessoa que se envolve no processo comercial, ou pode se envolver, né? Se é a pessoa pode ser uma alavanca no processo comercial, a gente tem que usar. Isso é básico. Um exemplo que eu fiz na Sensidia, né? Eu reportava para o CEO e como marketing, mas tudo de vendas estava embaixo do CEO. E eram dois C-levels só, a gente era uma empresa pequena, foi crescendo. E aí eu falei, cara, não faz, a gente nunca vai executar IBM direito se a gente tiver esse nível de separação. Beleza, é uma empresa pequena, tentava e fazia algumas coisas conforme dava, mas se botar numa liderança única, esse level executiva, né, founder, cara, facilitou demais. Então eu falei, ó, estou mudando o meu reporte. Não vou mais reportar para você, vou reportar para você por causa disso aqui tudo. Puta, foi super bem aceito. Se fosse o contrário, se eu tivesse reportando para o CEO e tivesse falando para mudar para o CEO, talvez as pessoas falassem, você quer responder para o CEO porque, sei lá, você está indo atrás de um reconhecimento, você acha que isso é um step up. E o fato de não ter sido assim, ter sido o contrário, acho que mais me ajudou e foi, beleza, né? Você não quer mais reportar para o CEO, você quer reportar para o outro. Beleza que eles estavam em pé de igualdade lá em hierarquia, mas no geral é muito mais bem visto isso do que o contrário, né? Então, também, no final, quais são os sacrifícios, entre aspas, porque não era um sacrifício mudar o reporte, mas que tipo de mudança e que tipo de mudança você tem que fazer primeiro em você e no teu time. E eu costumo falar isso principalmente porque a ineficiência que a gente vê tem a ver com o trabalho de geração de demanda que o time de marketing está fazendo. Então, se você não engolir o orgulho e falar, estávamos fazendo uma cagada antes, e estávamos fazendo um trabalho substandard, porque não estávamos gerando oportunidades com o nível de qualidade que deveríamos, você nunca vai ganhar o buy-in. Então, para mim, uma chave de ganhar, de ter esse buy-in, é ser vulnerável e falar, gente, caguei. Ó, a gente estava numa estratégia inbound de criar muito conteúdo, gerar muito lead e tal, e estava gerando uma eficiência baixíssima. Cagamos. Estamos entendemos que essa metodologia aqui é o jeito de ir, vamos nichar, vamos nomear aqui, vamos trabalhar isso em conjunto. Cara, quando você é vulnerável de maneira real, né, que você não está fingindo, né, que você não está tentando usar isso como arma, fingindo alguma coisa, putz, o outro lado automaticamente baixa uma barreira, baixa um muro gigante e fica muito mais fácil de trabalhar. Isso na conexão com vendas, na minha opinião, faz toda a diferença. Principalmente porque se você antes gerava leads ruins para vendas, ficava cobrando lá, não está trabalhando com os leads, não atualiza o CRM, todas as brigas que existem entre marketing e vendas, se você começa falando, caguei, cara, você já evoluiu uma cacetada aí no potencial relação e transformar numa área única. Uma das coisas que eu observei conversando com várias empresas também, que diferentes níveis, fases de ABM, momentos, e as que eu percebi terem maior sucesso, maior retorno, eu percebi uma coisa em comum nelas, acabou sendo confirmado em pesquisas aí, não tenho os dados agora, mas era gritante, que muitas delas, a pessoa que chegou com a ideia do ABM pela primeira vez foi o C-Level, foi o CEO, o CRO, e eu não acho que é por isso que necessariamente funcionou, mas acho que isso criou uma tolerância maior também para Claro. esses foda-se que tem que falar no caminho e, beleza, cagamos aqui, agora vamos fazer direito, beleza, o cara que sabia que isso ia acontecer, que a estratégia não ia dar certo de primeiro, não ia ser em 6 meses que ela ia dar ROI, e houve mais tolerância para cagar aí para Cara, as para merdas mim, que a gente acaba fazendo.
Que para mim isso vale não só aqui, né? A gente falou da parte prática, de falar, putz, cagamos, enfim, o que for. Mas no final, vulnerabilidade. Garantir que o erro, você não está levando nada para o pessoal, você não está ficando defensivo, você achou um erro no que você fazia, na forma que você fazia, o que seja, e você fala, gente, tinha esse problema aqui, descobrimos. Cara, isso para mim é algo muito positivo. Primeiro, mostra uma capacidade de autoavaliação e de entendimento e de separação do que é pessoal do que é profissional. Cara, fazemos dessa forma, aqui entendemos que não está dando mais certo e isso aqui é porque não vai ser um falso negativo, né? O falso negativo é perigoso. E a gente acha que precisa ir para aquela forma. Então, assim, cara, se você está com medo de ser punido e não está colocando o que é mais importante para o negócio em primeiro lugar, você vai ter uma chance muito maior de não ser a pessoa certa para aquela posição e eventualmente ser demitida, do que se você colocar o elefante na mesa, seja o elefante grande, pequeno, enfim, mas colocar o problema e estiver com o olhar no negócio. Se você demonstrar pelas suas ações que o sucesso do negócio é mais importante e que não importa a questão, a ideia que eu dei que deu certo, ou o modo que eu pensava antes estava certo, estava errado. Cara, isso importa pouco. Importa tivemos um alinhamento, tinha essa forma de operar alinhada antes, não deu certo por esses motivos, estamos mudando assim, assado. Quais são as preocupações? Vamos construir isso para frente. Isso qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer posição, as pessoas acabam tendo muito medo. Beleza, fácil é falar, tendo passado por isso, não tendo nenhuma represália. Eu sei que culturas mudam muita coisa, mas você não vai querer estar num lugar que vai te ferrar porque você está interessado em fazer o negócio prosperar. Então, também é uma forma de você repensar o lugar que você está. Quando há uma clareza ali que está todo mundo interessado e focado no resultado acima dessas outras coisas que existem mesmo, e ego, e enfim, vai existir. A nossa opção é buscar lidar da melhor forma, né? E parte disso cara, vamos focar no resultado aqui. Fizemos errado, quem aprovou, aprovou o plano errado também, mas agora está todo mundo junto no mesmo bar querendo consertar e seguir um caminho melhor. Eu gostei dessa. Não estava prevista essa parte mais das relações profissionais e humanas aí, né? Mas faz todo sentido, com certeza. Sim. As pessoas às vezes se agarram a alguma coisa e aí você bota essa pessoa para fazer e essa pessoa leva essa mesma situação para terapia, vai botar muita coisa ligada à parte defensiva. É normal, é natural, assim, mas é por isso que é uma chavinha que você tem que praticar o tempo todo, né? Cara, o que é mais importante no negócio? O que vai gerar mais resultado? Se você gerar resultado, cara, você vai ser valioso para a empresa. Deveria ser simples assim. E se não for, não é o lugar que você quer trabalhar. Total. Caminhando para as conclusões aqui, Luiz, a gente falou rapidamente aqui, mas no dia do Meetup a gente discutiu bastante sobre isso, que foi métricas, né? Inclusive o segundo Meetup, acho que um pouco por consequência disso, foi só sobre métricas, né? O primeiro sobre ROI a curto prazo, o segundo sobre métricas, porque acabou caindo muito ali nesse tema. E, bom, você tem o seu clássico posicionamento em relação a isso, né? Se for para ter métrica, tem que saber que problema que a gente quer resolver com isso. Em muitos casos, o problema que a gente quer resolver pode até não passar por métricas, né? Mas se a gente está falando de retorno, né? Seja esse retorno o ROI, que já exige, para ter retorno sobre investimento, exige que esse retorno seja em receita, né? Mas também tem os resultados aí no meio do caminho, né? Input métricas, né? Então, as métricas, a métrica de receita, ela vai ser necessária para o ROI, mas até a métrica de receita a gente tem as input metrics. E, bom, dá uma geral aí para a gente sobre métricas e principalmente, pô, no estágio inicial, acho que é algo que a gente tem que simplificar ao máximo, né? Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, a frase, né, que eu digo, que problema você quer resolver olhando métrica X, métrica Y, métrica Z? E esse é um ponto que eu acho que minha estada na nuvem Shop, foi crucial, que a gente tem uma frase que a gente fala o tempo todo e a gente é muito gravado por isso, qual problema você quer resolver? Não só para métrica, tá? Para qualquer coisa. Qual problema você quer resolver? Ou qual oportunidade você quer agarrar, que você pode falar a mesma coisa em formato de oportunidade e formato de problema.
Mas no final você vai ver qual que é o tamanho da oportunidade de fazer aquele esforço. O que você vai resolver, quanto disso você tem o potencial de resolver, não precisa ser super calculado, provado, tá? Não, mas qual que é o tamanho da oportunidade aqui, né? Qual é o tamanho do problema que você resolver? E acho que isso, por mais que eu seja engenheiro e adore ver números, eu acho que eu consigo tirar insights de números que eu não veria se eu não teria a oportunidade de ter, se eu não olhasse para os números. Em IBM é muito trabalhoso, muito custoso você ter métricas muito específicas, ainda mais num momento em que você ainda não tem volume de execução por trás disso, em que você ainda não entendeu se o processo é aquele mesmo, se as ações são essas. Então, principalmente no começo, que você ainda está entendendo a sua forma de fazer, cara, para mim é muita coisa manual. Como a gente falou antes, né, das input metrics, de ter as anedotas, de ter as menções, de ter a pequena atração. É claro que o mais importante é faturamento, aí você vai para fechamento de contrato, aí você volta para geração de oportunidade, você começa a olhar um pouco da conversão disso. Para mim, essas são as métricas de pipeline, são as mesmas que você precisa olhar. E a diferença é, olhe para as execuções de marketing, como que elas estão impactando nas pessoas que importam. Então, às vezes, é um lead scoring que você vai pegar via ferramenta de CRM ou de automação de marketing. Se você quiser e conseguir, já tiver organizado, tiver esses inputs muito bem feitos, né, que não é no começo, né, você vai fazendo isso muito mais ao longo da execução, mas conseguir puxar isso e ter algum tipo de relatório em que você consiga ver que as conclusões que você tiraria estão batendo com a realidade. Então, tem muito desse check versus realidade, porque você não está falando o universo de IBM, até porque ele é restrito, a qualidade estatística vai ser baixa. Porque quanto menor o tamanho do universo amostral, lembra estatística, tá? Universo amostral, menor é a confiabilidade que você vai ter nesses números. Então, foi de 37% para 32%, qualquer coisa. Foda-se, porque é uma mudança de 2 absoluto, entendeu? Cara, e é por sorte, é por sazonalidade, qualquer coisa que deu isso. Então, as tendências, e aí para você poder acumular mais números, né? Os acumulados aí de meses ou de quarters vão te ajudar mais do que você ficar vendo um detalhe, uma ação aqui, outra ação ali. Outra coisa que eu gosto de ver, até para ir na linha de execução, é uma play que você fez. Qual foi a taxa de abertura das comunicações, seja no WhatsApp, seja no e-mail, quantas pessoas você conseguiu levar para o evento, né? Então, separar depois e olhar a play inteira, qual foi o tipo de eficácia que você pode analisar aí? Seja por engajamento, quantas pessoas novas você conseguiu criar uma comunicação, né? Um link direto. Então, tem formas de você entender as métricas que vão te ajudar a iterar a execução e fazer isso melhor, e depois começando a ver o impacto aí anedótico e aos poucos no pipeline também. Para mim, é assim que a gente resolve. Essa parte do problema estatístico eu nunca tinha pensado. Eu tinha pensado em outro aspecto, não de números, mas, cara, isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Eu fico puto quando me trazem. Não, caiu de, sei lá. Porque começa a ver, sei lá, geração de oportunidades via IBM. E pega já no universo posterior, né? Mas não inicial. Saiu de 10 para 14 oportunidades. Uau, crescemos 40% mês sobre mês. Não, foda-se. Não é 40%. É 40%, mas não é essa magnitude de impacto, entendeu? E é isso. São coisas muito mais Cresceu pontuais. 40%, mas às vezes cresceu menos de 100 em vista do esperado, né? Tá abaixo do esperado, né? Abaixo 10 do para 40. esperado. Ou mês seguinte você vai fazer 5. Então, assim, se você não tiver esse volume, e aí tudo depende, tamanho do deal, tamanho do time. Então, essas métricas, você tem que olhar estatisticamente onde faz sentido olhar estatisticamente. Do outro lado, e por isso que eu falo, você tentar resolver métrica no começo da execução faz zero sentido, porque você ainda não sabe você não sabe o que você não sabe, e a métrica, ou um painel de métricas, um dashboard super avançado e automatizado, não vai te ajudar nisso. Você entender na prática, no detalhe, as execuções e o que aquilo está gerando, diretamente, né, conexão um para um, vai te dar muito mais insight para você seguir iterando e, Uhum. eventualmente, mais volume de dados, etc. Isso me lembra um pouco quando o pessoal pergunta sobre automação em ABM.
Deixa eu te lembrar aqui, o volume é baixo, tá? E quando a galera, me lembra também quando a galera pergunta de IA. Cara, é personalizado. Não sei- Mas Beleza, eu você não quer sou, escalar isso depois para. Mas depois. Você tá testando, tá começando ainda. eu não sou contra não, tá? Principalmente se você pensar numa play, por exemplo. Você mandou algumas coisas por e-mail e WhatsApp, aí depois você vai para um evento que está patrocinando, está convidando as pessoas para lá. E você também estava angariando mais leads para que as pessoas vissem a agenda do evento e você pudesse ter uma comunicação via WhatsApp com elas. Você vai ter que automatizar isso. Não vai conseguir mandar, sei lá, 100 mensagens no timing correto para cada uma das pessoas. Então, ter um botzinho que você faz isso, alguma automação que você vai conseguir executar isso, principalmente para real time, faz muita diferença. Ou você faz AI, você usa AI para te ajudar na parte criativa, entender, e depois Uhum, você, beleza, você faz o tailor-made no sim, nível que você sim. precisa, seja one-to-one, one-to-few, talvez possa ajudar até mais para você gerar, sei lá, 5, 6 mensagens diferentes, para que você depois vai mandar, sei lá, 10 pessoas, cada 10 pessoas vai receber uma mensagem, e a pode te ajudar a fazer as pequenas alterações. Até aí, o Word também te ajudava com essas pequenas alterações, com É, um belo Ctrl F e substituir. Então, nesse ponto eu concordo. O foda é quando a galera já começa perguntando isso, sendo que tem várias outras coisas muito básicas que tem tem que uma, fazer, sabe? tem uma frase que eu falo pro meu time o tempo todo, que é quando a galera vai tentar, acha que o problema de escala vem antes do problema único, né? A gente nem sabe fazer isso e você já quer fazer isso em escala. E aí a frase que eu falo é: vocês querem correr antes de aprender a andar. Pelo amor de Deus, vamos Uhum, aprender a andar direito. E aí depois você vai aprender, beleza, então para correr eu vou precisar resolver esses problemas, que é a escala. Mas as pessoas não resolvem no unitário e já estão preocupadas na escala. Vão ter casos e casos. Em alguns casos, vai ter que começar resolvendo o problema para a escala, porque você já tem aquilo de uma forma mais madura, você já tem mais inércia, enfim, tem algumas coisas. Por outro lado, quando você está descobrindo algo, né? A gente está falando aqui de começo, de inércia, né? De começar a fazer isso. Você precisa aprender no unitário, aprender a andar, beleza, sei andar, ando bem, ando até às vezes dando uma trotada, um saltinho aqui, outro ali, fico de um pé só. Talvez não precise chegar nesse ponto, mas aí beleza. uhum, Eu quero trotar constantemente. O que eu tenho que fazer? Agora eu quero fazer 5K. O que eu posso uhum, fazer? uhum. E por aí vai. Então, você tem que entender isso como evolução da musculatura, né? Da sua capacidade de execução, do entendimento do problema raiz, de como você vai empilhando isso pouco a pouco. Mas a galera quer começar a correr maratona no primeiro dia já. Bom, Luiz, excelente papo aqui para a gente finalizar com o suprassumo aí de tudo que falamos, do meu lado, pelo menos, e aí eu passo para você. Das coisas que a gente falou, talvez um pouco básica, mas que eu vejo que mais impacta nesse resultado e nessa busca por antecipar ao máximo aí esse resultado e está relacionado aos pré-requisitos, né? Acho que o principal ponto aí que eu também vejo muito empresas errando nisso, né? Pré-requisitos, né? E acho que entre os pré-requisitos, um deles é o alinhamento de expectativas e o plano não ser um plano do time de marketing, né, de forma alguma, e ficar tentando buscar vendas e convencer vendas, mas que seja um alinhamento muito claro, né, a nível estratégico na companhia e aí tá todo mundo na mesma busca, né, fazer resultado. Entendemos aqui que esse approach ABM ele é aderente a nós, ele vai nos ajudar a relacionar melhor com as nossas contas e pelo nosso perfil de cliente faz sentido, então todo mundo trabalha junto para fazer isso dar certo. Não fica aquele, você acha que vai dar certo? Então tá, vai, faz um mês aí. Agora me mostra o resultado. E aí? Deu certo mesmo, né? Não, tá todo mundo, beleza, vamos todo mundo fazer dar certo. Do meu lado, acho que essas são as premissas básicas, assim. O que fica do seu lado aí como principal de tudo que a gente falou lá no Meetup e trouxe aqui para o pessoal? Boa. Cara, eu gostei do que você falou. E para mim não é uma questão de não demonstrar resultado, alinhar qual resultado você vai demonstrar, em que nível você vai demonstrar, né? O impacto em receita realmente não vai ser do dia para a noite. O que eu gosto de falar aqui para entender, e a gente já falou disso algumas vezes aqui, mas onde está a maior oportunidade no teu processo? Se você já começou a fazer, já fez esse alinhamento? Beleza.
você tem, e aí voltando nos pré-recs que você comentou também, né? Você tem sua proposta de valor, seu posicionamento muito claro, as mensagens, o conhecimento da persona, onde está bloqueando? Para identificar, porque isso, se você consegue identificar o primeiro lugar onde está bloqueando, não está conseguindo avançar, coloca toda a sua energia aí. Não adianta você tentar fazer coisa em paralelo. Não adianta. Adianta sim você falar, cara, esse aqui é o que está bloqueando a gente poder seguir, então vou botar, eu mesmo vou entrar aqui, vou entender isso, vamos resolver esse problema, vamos aprender a andar, e depois o pessoal vai começar a criar os processos, começar a poder correr, e eu vou olhar para o próximo lugar que está gerando problema, que é o próximo gargalo. Então, identificar esse gargalo, que é provavelmente o lugar onde vai ter maior potencial para você poder andar o processo como um todo, é o que eu diria que é o principal takeaway, né? Então, leve isso de uma forma, essa análise, entender esse processo todo, é o mais valioso para uma pessoa que está na cadeira de executivo de marketing. Boa, excelente, Luiz. Sempre muito bom trocar contigo aí. O pessoal que quiser te acompanhar, só te procurar no LinkedIn mesmo. Tem algum LinkedIn. outro canal aí? É lá que LinkedIn, você mas tá. vai morrer um pouquinho de inanição lá, eu posto pouco, mas tudo bem. Procura Ô, meu estamos. nome no Google, você vai ver alguns conteúdos, alguns podcasts, palestras e tal. Talvez o Google vá te ajudar mais do que o LinkedIn. Tem meu Medium lá Boa. também, que tem alguns textos antigos. Tem conteúdo do Luiz aqui de 2017 que ainda tá novo, viu? Então, É o mais aproveitem. visto até hoje. Acho que você comentou comigo um dia que até hoje você recebe notificações, né, desse conteúdo. Palestra da Superlógica, e também o meu primeiro texto lá, o que é IBM e tal, as pessoas ainda estão descobrindo. É um mercado que ainda Total. está no começo, ainda está muito mais maduro, mas ainda está no começo do que pode ser a vida dele e a existência por muito tempo. Então, Não o tem dúvida. básico chama muita atenção. É topo do funil, né, gente? Será que a gente ainda está no início da curva ali entre os early adopters ainda ou já passou um pouquinho? Certamente. Final de early adopters, talvez, vai. Eu apostaria nisso também. Legal demais. E 5 anos atrás, deu 5 já? 7 anos atrás já tinha conteúdo excelente, cara. E que até hoje, e eu falo que é novo porque às vezes eu consulto, tá nos meus favoritos aqui. Inclusive para compartilhar com as pessoas, assim, tem um compilado aqui dos melhores conteúdos, né? É bom ter porque vai começando a surgir muita coisa e aí eu gosto de arquivar bem aqui os melhores para compartilhar com o pessoal e compartilhar coisa boa, né? Boa, Boa, valeu obrigado. demais, Luiz. Obrigadão aí pela Valeu, sua Kelmer. participação. Espero que a gente faça outros aí mais para frente. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui e aguardem os próximos. Um abraço.